Você sabe quais são os documentos que você deve ter para fazer uma transação de imóvel segura? Se você não sabe, fica ligado até o final, que eu vou comentar aqui na nossa quarta aula. Esse é o quarto vídeo de uma sequência que a gente está fazendo. É um mini curso para você poder investir com segurança em imóveis. E sem mais delongas, o que é que você precisa se preocupar numa transação que você faz com outra pessoa? Você pode comprar um apartamento de uma construtora, de uma empresa que está fazendo aquela obra, ou você pode comprar de uma pessoa, um imóvel já não necessariamente usado, mas é um imóvel que já tem um primeiro dono, já teve um registro. Como hoje a maioria das pessoas acabam comprando imóveis usados, e é ali que você tem que ter um cuidado maior, porque não vai ter um time jurídico necessariamente te acompanhando. Afinal de contas, você pode fechar direto com essa pessoa, sem necessariamente ter um corretor. Mas com o corretor e com um advogado assessorando, quando você está com uma boa imobiliária, você já tem esse tipo de prestação de serviço, vai estar tudo certo. Se você não tiver, pode ter problemas. Por isso, quero começar com essa situação. Vamos lá. Depois que você está comprando um imóvel de alguém, você chegou, negociou, amei, quero morar aqui, construir filhos, uma vida, ter uma profissão aqui, morar nessa cidade, você vai, obviamente, eu espero, registrar. E por que eu espero que você registre? Porque, gente, tem um ditado no mercado imobiliário que fala o seguinte: só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Se fechou de boca, se você está pagando o financiamento de alguém, se você só passou um contrato de compra e venda, podem acontecer coisas que vão te prejudicar. Por exemplo, imagina que você só tem um contrato ali de compra e venda e a outra pessoa que vendeu para você acaba morrendo. Você comprou de um velho gagá e o cara foi e morreu. E aí, como é que você vai fazer para comprovar que de fato aquele imóvel é teu? Mas você vai dizer: pô, Gustavo, mas eu tenho um contrato aqui de compra e venda. Sim, mas se ele não foi escriturado, não foi registrado, não vai servir de absolutamente nada. Vai sair um inventário, num registro vai estar dizendo que é dele. Como é que ele vai comprovar que ele vendeu para você? Se ele não vai estar lá, se não foi um contrato seguro, assegurado. Cara, esquece. Não é uma boa ideia de fazer isso. Outro problema. Imagina que você pega um imóvel de uma pessoa, às vezes aquela pessoa de confiança, um primo teu, uma tia, sei lá, seu irmão, seu pai, sua mãe. E essa pessoa, cara, ela só passa para você as parcelas do financiamento. Você que está perdido é tipo assim: o Mateuzinho que está filmando aqui, ele tem um imóvel que está no nome dele. Só que ele não quitou esse imóvel. Ele está pagando ainda parcelas do financiamento dele, porque ele precisou dinheiro emprestado do banco para poder quitar com a pessoa que deu para ele, que pode ter sido a construtora. Cara, se eu, Gustavo, só assumo essas parcelas e entro no imóvel dele, eu não estou assegurado que esse bem é meu. Pô, mas o Mateus é uma pessoa correta. Eu não estou falando que ele é mentiroso não, tá? Porque o Mateus, ele não é assim. Mas vai que o Mateus acaba se embananando nas contas dele e aquele bem que ele passou pra gente, o banco vai atrás e diz: pô, vou pegar esse imóvel dele aqui como garantia porque ele não cumpriu uma outra obrigação que ele assumiu comigo. Tipo, ele tá devendo a alguém, o banco chega lá e fala: não, já que ele tá devendo, tem esse imóvel aqui, eu vou dizer para esse imóvel é meu. Ele vai dizer: nada disso. Tá registrado o nome do Mateus, eu vou pegar ele como garantia para ele poder arcar as dívidas dele. Mas, cara, você não tem nada a ver com isso. É uma coisa que está totalmente fora do teu controle. Então, daí você já está vendo a importância que é de você registrar. Gustavo, mas registrar gera custos. Cara, eu sei que gera custos, mas é o jogo que a gente tá, o sistema funciona assim. É melhor você ter a segurança hoje que esse imóvel que você está apaixonado, que está gerando renda para você, que você gastou, você investiu nele, é seu de verdade, do que, Deus o livre, chegar lá na frente e aí você ter simplesmente que sair do imóvel e ter que ir atrás da justiça ou então atrás da pessoa que pode até ser correta, mas sabe lá como ela vai te ressarcir desse prejuízo que você está tendo. E para mim, cara, ter dor de cabeça é uma coisa que eu não estou disposto de maneira nenhuma. Então registra, não foge dessa, registra. Então vamos lá, você vai comprar um imóvel de uma outra pessoa. Quais são os cuidados iniciais que você deve ter? Primeiro, solicite certidões negativas. Há uma lista de certidões que você pode estar pedindo.
Mas as básicas, para iniciar a conversa, antes de você assumir, tem que ser certidão negativa, primeiro do condomínio, e você tem que buscar na prefeitura para ver se ele não está devendo, se não tem débitos daquele imóvel, o qual você vai ter que pagar e vai ter uma surpresa depois. Porque se você compra e registra no seu nome, as dívidas que aquele imóvel tem, você vai acabar herdando. E aí o imóvel que era 100 mil reais, você vai ter que pagar agora 120 mil reais, porque você não estava contando que ele tinha várias e várias dívidas. Então, primeiro, procura certidões negativas de condomínio e busca na prefeitura também. Esse é o básico. Se você quer fazer um trabalho de casa bem feito, é interessante você conversar inclusive com o advogado, porque ele vai na esfera jurídica para ver se essa pessoa não é réu em algum processo. Porque se ela for réu em algum processo, pode acontecer de esse bem específico ele ser buscado pela justiça e você passar pelo problema que eu citei. Só que você já poderia descobrir isso agora. E o que é que vai acontecer? A justiça ela pode acabar entendendo que essa manobra, digamos assim, que essa venda pode ser inclusive para que ele não perca o bem. E aí o que é que vai acontecer? Mesmo você pagando, mesmo você registrando, pode ser que ela faça com que toda a transação volte para o nome dele para ela poder tomar. Então, de cara, você vai se preocupar com isso. Certidão negativa de condomínio e certidão negativa na prefeitura, pelo menos. Quando você for no cartório que esse imóvel está registrado, você também vai pedir uma certidão lá. Há alguns custos, mas você paga por ele, às vezes o corretor mesmo paga. Por que você vai pedir essa certidão? Porque no cartório você vai ter todos os acontecimentos que antecedem a sua chegada àquele imóvel. Você vai saber quem foi a construtora, você vai saber quem foi o primeiro dono, lá vai estar registrado inclusive o valor de compra que você tiver pago. Então é ali que você vai ver se está tudo certinho, se esse imóvel está em garantia. Então, enfim, olha para esses documentos antes de você fazer a transação. Cara, tá tudo certo, tô com todas as certidões negativas. Se você tiver um bom profissional, ele vai puxar isso para você. Mas você agora já sabe que você deve pelo menos cobrá-lo. Tá tudo certo? Qual é o próximo passo? Assinatura de contrato de compra e venda. É um contrato que você vai assinar e a outra pessoa também, vão ter as testemunhas, tudo certinho. Só que depois disso você tem que escriturar esse contrato. Você tem que, não é um registro oficial, mas você tem que, é como se você tivesse, parece até redundante, você está registrando o contrato de compra e venda e depois você tem que registrar de novo. Mas é como se você estivesse comprovando, dizendo, ó, tá escriturado, isso aqui está registrado em cartório, eu tenho como comprovar que de fato é uma transação correta, que as duas partes estão em acordo. É ali que você vai colocar de repente que você já deu um sinal por aquele bem e aí posteriormente você vai fazer o registro. Terminou esse processo? Maravilha, o imóvel é teu. Lembrando que se você for comprar a partir de um financiamento bancário, você não precisa escriturar, porque o documento que você assina com o banco, ele já serve como uma escritura, então é um custo a menos que você tenha ali nesse processo. Fechada essa primeira parte, onde eu estou tratando com um terceiro, com uma pessoa que já tem o bem, vamos para a parte onde a maioria dos investidores estão interessados. O que é? Quando você vai comprar um imóvel com a construtora, há várias maneiras de você concretizar esse negócio. Por que são várias? Porque, cara, hoje a gente tem uma lei que se chama Lei de Incorporação. Nessa lei de incorporação, há vários critérios que a construtora, o incorporador é responsável pelo negócio, que ela exige para que a transação ela seja o máximo de segura. Então, por exemplo, há regras onde fala qual é o momento onde você pode vender, onde você não pode. E aí há construtoras que encontram maneiras de poder, eu não queria usar esse termo, mas acaba que é isso, de poder driblar essa legislação, mas de forma que te assegure que aquele negócio ainda assim vai andar e vai estar correto. Vou dar um exemplo. Digamos que essa construtora ela não tem ainda o registro dessa incorporação. A prefeitura ainda não emitiu, cara, tá liberado, já tá registrado, o projeto vai ser assim, assim, assado. Então o que é que as construtoras hoje estão fazendo? Elas estão criando um período onde você consegue reservar, isso daqui está correto, não tem nada de errado nisso, onde você consegue reservar essa unidade. Em tese, você não poderia comprar nesse período,
Mas há construtores que vão exigir de você um sinal que já vai equivaler ao sinal definitivo quando o registro acabar saindo. A vantagem de você conseguir entrar nesse momento de reserva é porque é justamente aqui onde você consegue os melhores preços. Por quê? Porque há um risco maior e esse risco ele é compensado. Qual é a melhor forma de eu me proteger desses riscos? É eu conhecendo essa construtora, é eu vendo o histórico que ela tem. Às vezes você pode conhecer até o construtor, ter uma relação de perto com ele, saber de fato como é que ele faz os negócios para você se sentir à vontade ou não. Há situações que é furada, por exemplo, a gente está no Nordeste. Às vezes acontece de surgir do nada um incorporador, um construtor que ninguém conhece, que vem de uma outra região, de outro país. Ele começa a comercializar e do nada ele some, as coisas não andam, as obras não andam. Então quem é daquele local ali vai abrir o olho, vai ficar esperto e obviamente não vai oferecer para os clientes. Se você é dessa região, você já vai estar sabendo disso. Se você não é, você tem que procurar pessoas que consigam te ajudar e ter credibilidade para você poder fazer uma transação segura. Eu lembro de uma situação que teve uma cliente que ela comprou sem ver o imóvel, cara. A gente passou por um longo período, a gente fez algumas visitas, a gente fez todo o estudo de investimento para ela e aquelas opções não agradavam a ela ainda. Até que, quando ela estava já na cidade natal dela, eu lembro que eu lembro como ontem, eu liguei para ela e falei, olha, surgiu um pré-lançamento aqui. Esse pré-lançamento vai subir 20%, a gente já conhecia a construtora, já sabia como ela trabalhava e de fato ela cumpria a palavra dela como ela sempre cumpriu. E ela decidiu comprar sem ver. Era uma construção em que o incorporador ele só apresentava, nesse período de pré-lançamento, para quem fosse presencialmente a construtora, para não vazar justamente por esse período de pré-reserva, enfim, era a estratégia que ele utilizava. E cara, ela deu o sinal sem ver. Eu lembro que eu fiquei preocupado na época porque eu ficava pensando, poxa, já pensou, ela não gosta do projeto, ela acha ruim, ela acha feio. Mas enfim, graças a Deus ela gostou. Passaram alguns meses, se eu não me engano foram 6 ou 8 meses, veio o lançamento e aí de fato o construtor subiu 20%, ela ficou satisfeitíssima. Mas é óbvio que para eu poder chegar e conversar com ela e mostrar isso, eu tinha que conhecer o histórico daquela construtora e entender que era algo correto, que era algo bacana. Então, de antemão, contei toda essa historinha para você entender o seguinte: registro de incorporação, ele é importantíssimo, ele dá segurança. E é justamente nesse registro de incorporação que você vai ter as informações cruciais para entender o modelo de negócio que você está entrando. É justamente no registro que você vai conseguir encontrar as tipologias, vai ver que, pô, eu tenho um apartamento estúdio, eu tenho um apartamento de 1 quarto, eu tenho um apartamento de 2 quartos. É ali que você vai entender que se a forma que ele for registrado é como uma hotelaria ou se é como um imóvel residencial. O que é que isso implica? Cara, na hotelaria, de certeza, todo mundo que estiver alugando ali vai ser no aluguel por temporada, você não vai ter nenhum tipo de risco. Já se for residencial, quem é que vai mandar? São os condôminos. Se a maioria não quiser que aquele imóvel seja alugado por temporada, e a minoria dos investidores não tiver força para poder convencê-los, pode acontecer de na convenção do condomínio não permitir e já era. Então esse documento ele é importantíssimo para você poder entender de fato o que é que você está comprando, beleza? Então primeiro ponto, vai comprar, procura saber, já tem RI, já tem registro de incorporação, inclusive esse registro ele é público, você pode encontrar ele. Pergunta isso para o teu assessor de investimentos, porque ele vai explicar a fase e vai explicar como é que essa construtora ela trabalha. Há construtoras, inclusive, que nem fazem reserva. Elas fazem uma SCP. O que é isso? Elas acabam vendendo uma cota e essa cota ela já determina que vai ser aquela unidade. E depois que ele é entregue, o que é que ela faz? Ela faz um termo aditivo, o qual coloca você como proprietário daquela unidade que você acabou comprando. São muitos detalhes, não faz o menor sentido aqui eu dar uma aula de direito. Eu quero que você saiba o que existe, o que é que tem, porque você vai buscar depois essa informação com mais atenção na hora que você for fazer a sua transação. Mas tem uma coisa que eu acho que é, cara, fundamental, que é o patrimônio de afetação. Se tem uma coisa que para mim é mais importante do que quaisquer outras coisas das quais eu falei, o registro é muito importante, né? É difícil até falar que é mais importante do que o registro. Mas é porque é o seguinte, como há casos que você conhece e confia no construtor, você não vai ter bronca com essa parte do registro, embora você saiba, obviamente, do risco que eu estou comentando aqui. Só que o patrimônio de afetação, cara, ele é um instrumento que a lei trouxe para poder proteger o comprador. O que é isso? No patrimônio de afetação, todo o dinheiro que é
juntado, que é arrecadado das vendas daquele bem, ele vai para uma conta específica, uma conta bancária específica. É feito um CNPJ, esse CNPJ é daquela obra que você está comprando, e se vier de acontecer da construtora quebrar, vir à falência, acontecer qualquer coisa, aquele teu dinheiro vai estar guardado, você e dos outros compradores. Há construtoras que não trabalham nesse modelo. E eu digo para você, tenha o maior cuidado. Saiba o que você está entrando. Por que eu digo que você não deve entrar de toda forma? Porque eu não digo isso, que você nunca entre. Porque pode ser que você conheça, como eu já falei anteriormente. Pô, se você já conhece, para você tá tudo certo, joia. Mas saiba disso. No patrimônio de afetação, a construtora, o incorporador, ele tem benefícios fiscais, assim como você, proprietário, também fica assegurado de que aquele teu bem, aquele dinheiro vai estar ali guardado. Se acontecer qualquer pepino, qualquer problema com o incorporador, você vai se juntar com os outros proprietários e vai decidir, pô, e aí como é que vamos seguir? Vamos dar continuidade na obra? Não vamos? Mas pelo menos a verba ali, ela vai estar assegurada. Então, fique muito ligado nisso e saiba se é patrimônio de afetação ou não. Você vai lembrar de mim quando você for comprar o seu imóvel. Além disso, quais são os documentos que você precisa ter atualizado na hora de fazer essa transação também? Vamos lá, vai precisar do teu CPF ou tua CNH, tá? Se você for casado, você precisa entregar também do seu cônjuge, beleza? Então, CPF dele também. É importante você também colocar, sabe o quê? Separar o teu imposto de renda, a declaração dele, do imposto de renda. Gustavo, não tenho como entregar minha declaração de renda, então pega o extrato bancário dos últimos 3 meses. Esses daí vão ser os mais essenciais para você poder fazer a concretização, porque a construtora, o incorporador, ele vai ver se você tem score ou se você não tem. Inclusive o score é importante você observar se está tudo certo, porque se você tiver com alguma dívida que seja, eles vão conseguir pegar e vão falar, tem que resolver essa bronca aqui, senão o nosso financeiro não aprova. Então, antes de fazer essa transação, observa isso para você também não passar por esse certo constrangimento. Às vezes é uma conta ali de celular de R$20, mas pô, observa isso para que você não tenha problema nesse momento de fazer a transação. Além disso, vai precisar também de comprovante de residência e aqueles documentos básicos que, na verdade, trazem as informações de qualificação no contrato de promessa de compra e venda. O vídeo já está ficando longo, eu queria trazer um panorama, na verdade aqui é uma ideia de ser um mini curso, mas você já tem vários termos aí qual você pode ir atrás, ou pode até na assessoria que você tiver com a gente perguntar, que a gente vai trazer mais esclarecimento para você. E fica ligado, porque como eu falei, a gente está numa sequência, tá? Essa é a 4ª aula, nós temos outras aí para poder te ajudar a investir bem, a poder gerar renda, a poder ganhar com valorização e poder também usufruir, por que não, né, com bem-estar aqui no Nordeste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, curte, se ficou com alguma dúvida, comenta, que teu comentário pode se transformar num vídeo, a gente vai lá e responde de fato o teu comentário. E, enfim, a gente traz esse tipo de informação que você viu nesse vídeo aqui no canal. Então, eu te recomendo que você também se inscreva e ative o sininho para que você não perca absolutamente nada. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo e até breve.